Então, como eu falei com vocês, a partir de agora, essa parte de regressão e seleção de modelo vai virar meio caixa preta. Nós vamos aprender a usar os comandos e as funções para conseguir os resultados e dar uma olhada nos resultados. Eu espero que nos vídeos anteriores e no material de aula teórica eu tenha conseguido passar pelo menos alguma intuição sobre o que está acontecendo, para não ficar assim tão caixa preta, tão aperta botão e sai resultado, que realmente não é uma prática que eu goste, mas que aqui, porque senão teria que virar um curso para isso, e eu realmente queria falar desse negócio de seleção de variáveis, porque eu acho muito importante, porque a gente vê muito na discussão sobre crescimento, as pessoas puxando do bolso e dizendo, eu tenho não sei quantos modelos com regressão, artigos com regressão, que essa variável é importante. E aí eu quero que vocês tenham muito claro de que isso, joia, parabéns. Podia ter parado no Salah e Martin, confesso que era a minha ideia original, mas eu achei que valia a pena até para provocar vocês numa literatura que pode ser interessante. Bom, para fazer a regressão, nós vamos precisar, temos o RGEX, que é o pacote básico, é o que tem os comandos que faz as regressões. O Tidyverse é um velho companheiro nosso aqui no curso, ele permite arrumar os dados e tal, e nós vamos usar isso. E o Mosaic é um pacote de dados. Os dados que nós vamos usar no exercício estão nesse Mosaic, a base de dados que nós vamos precisar para fazer o exercício. E que base de dados é essa? Bom, essa Pioneer Valley Planning Commission, ela tem dados lá em Massachusetts, é difícil falar esse nome, em Florence, Massachusetts, ao norte da Chestnut Street, por 90 dias de 5 de abril de 2005 a 15 de novembro de 2005. Então, ela pegou dados de movimento nessa área, nesse rail trail, para as pessoas andando ali, aproveitando e tal, e ela viu o movimento. Para isso, ela colocou coletores de dados com sensor laser com interrupções na gravação do feixe de laser quando o usuário passa pela estação de coleta de dados. Então as pessoas estão ali caminhando, estão ali andando, ela quer saber o uso, se estão usando mesmo aquilo, quantas pessoas... Imagina aqui no Eixão que o governo do DF faça isso. Pega o domingo aqui o Eixão é fechado, várias cidades têm práticas desse tipo, mas aí vem essa pergunta, as pessoas usam mesmo o Eixão? Quantas pessoas usam o Eixão? Né? Quantas pessoas usam o Eixão? E aí bota esses sensores, à medida que as pessoas vão passando, ele vai contando as pessoas para ter uma noção de se usa mesmo. De vez em quando aparece essa discussão, vale a pena fechar o Eixão no domingo? Aí tem aquela briga toda, essa é a ideia. Aqui não é só domingo, então você pode pensar o uso de um parque, parque da cidade, parque Olhos d'Água. Quantas pessoas frequentam esse parque nos fins de semana, nos dias normais e tal, tem mais cara disso. Mas essa é a ideia do dado que foi coletado. Bom, se você quiser conhecer melhor o dado, quer dizer, primeiro vamos carregar os dados, óbvio. Botei. Se quiser conhecer melhor o dado, bota um help, que aparece, está aqui o volume do uso na Rail Trail, e está aqui cada uma das variáveis. Então tem temperatura mais alta, temperatura mais baixa, isso aqui nessa região pega, faz frio, né? Em Massachusetts. Temperatura média do dia, qual a estação do ano, se é primavera, verão, outono. Se você botar uma para cada um, claro que não precisa do inverno, porque o que não for nenhuma das três é inverno. Se está coberto o tempo, se tem precipitação, se está chovendo, volume é o volume estimado de pessoas, weekday é uma variável lógica, é um fator, você pode pensar uma variável lógica, dizendo se o dia era dia de trabalho ou não, e day type também diz se é weekday ou weekend. Então, essa é a regressão. Vamos começar discutindo com variáveis categóricas, porque é um tipo de variável que às vezes pode aparecer, como se eu estivesse pensando, por exemplo, em usar como uma variável explicativa de uma regressão entre países, se o país é avançado ou emergente. Ou então, pode ter mais de uma categoria, tá? Aqui são duas, a gente costuma pensar em duas, mas pode ser avançada, emergente, ou como eu fiz, a avançada América Latina, emergente da Ásia, né? ou do Sub-Saara, Oriente Médio, por categorias, né? Não é uma variável contínua. É só legal começar com isso, porque geralmente tem tem ganhos em fazer isso, tem uma intuição que eu acho melhor, tem gente que não acha, por isso que eu dei uma gaguejada. Então vamos começar o seguinte, o número estimado de usuários no dia,
número de interrupções registradas, é esse o que a gente está olhando, contra essa variável que diz se é dia da semana ou feriado, essa variável lógica. Vamos perguntar quem é quem é essa variável. Está aqui, está dizendo que é uma variável lógica. Vamos dar uma olhada nela, é toda de true, false, true, false, true, false. Claro que lá dentro o R vai estar trabalhando com a versão numérica dela, é 1 quando é true, 0 quando é false. A gente pode dar uma olhada nos dados, é sempre bom, aliás, boa prática manda sempre olhar os dados. Deixa eu só aumentar minha janela dos dados aqui, porque está muito estreitinho. Nós estamos vendo aqui que olhando a densidade, quando o weekday é falso, quer dizer, não é o weekday, tem mais gente, né? Aqui por baixo aparece, ela vem um pouco para a direita, o que significa que tem mais gente com mais probabilidade, porque é um ponto, mas é mais provável ter mais gente em dias que não são weekdays, o que é bem razoável, né? Não são dias de trabalho. Então esse é o jeitão, o visual. Vamos pensar agora no modelo que eu vou fazer. Então o modelo que eu estou fazendo é o seguinte, eu vou botar aqui y, onde é o volume, é uma função linear, pensando em termos lineares, de xi, que é a variável weekday, ou verdadeiro ou falso para o weekday. A mais b xi, é assim que é a relação entre elas. Na prática, isso significa o seguinte, se xi é zero, o volume é A, né? Porque se é zero, fica A. Se xi é 1, é A mais B, porque aí você substitui 1 aqui, dá A mais B. Então é por isso que eu digo que é legal pensar nessas variáveis categóricas, porque fica muito fácil entender o modelo. Não tem nem que estar pensando na derivada, na inclinação. Não, ele tem duas possibilidades, 0 e 1. Quando ele é 0, o volume é A, yi, que mede o volume. Quando ele é 1, é A mais B. Então A é a média do volume quando xi igual a 0, quando é falso, ou seja, não é weekday, esse daqui. E B é a diferença do volume quando é weekday, não é. Então, é você pegar A mais B menos A, dá B. Então, essa é o que a gente quer estimar. Nós podemos calcular esses valores. Nós já usamos essas técnicas do Tidyverse, nós discutimos isso lá na primeira unidade. Vou pegar o RailTray, vou selecionar volume e weekday, que são as variáveis que eu estou interessado. Vou agrupar por weekday e vou pedir a média do volume. Se eu fizer isso, pronto, se eu fizer isso, eu vou ver que nos dias falsos, nos dias que não são dias de trabalho, é média 431, nos dias que são dias de trabalho, a média é 350. Tá? Como se esperava, tem mais gente andando em dias feriados ou final de semana, etc. Também pode fazer uma regressão tradicional, a regressão que a gente está acostumado, é só usar o LM aqui. A interpretação é essa que eu estou dizendo, viu? A interpretação aqui não tem nada a ver se é bayesiano ou não, mas é a interpretação da relação, dessa relação linear. Então, eu vou fazer uma estimativa, ver que deu 430, o valor do intercepto, que é o A, bem perto, né? 431 a média, a gente cravou na nossa regressão 430.7, se arredondar dá 430. Dá 431, desculpa. E a diferença, menos 80, se você fizer a conta, 431 menos 350 dá 81. Então ficou muito perto, ficou bem perto, a intuição funcionou numa regressão desse tipo. O intercepto, o A, significa a média quando a variável é 0, que nós fizemos a conta e vimos que é 351, e quando nós fizemos a regressão tradicional, nós vimos aqui que deu, desculpa, 431, né, que deu, deixa eu procurar aqui, 431, quando fizemos uma regressão, vimos que dá isso mesmo, deu 430.7, e a outra é 350, de novo, a diferença é 81, quando nós fizemos a regressão também bateu lá 80.29, tudo direitinho, a diferença é significativa, está aqui, tudo deu significativo. Bacana, é um pouco isso, regressão com variável categórica. Quem fez econometria deve ter estudado isso, quem não fez pegou a noção, né? Vamos agora fazer bayesiano, porque a ideia aqui é a bayesiana, não é a tradicional. A tradicional já está feita ali no LM, acabou a confusão. Para fazer uma bayesiana, lembre, modelo, priors.
modelo, priors, finalmente, dados. Então, nós temos os dados, nós já vimos, nós já temos dados. Modelo, eu vou supor que o volume ele vem de uma normal com média MI e desvio padrão S. Esse MI é do tipo A mais B XI. Né? Então, essa é a hipótese que eu estou fazendo. O YI vem dessa normal e o MI vem de A mais B XI. Eu não estou tão longe do que se pensa numa regressão tradicional, não estou tão longe. Né? Agora, as priors, sim, eu tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer em regressão. A prior que eu estou propondo é A, uma normal 400 com desvio padrão 100, B, uma normal 0 com desvio padrão 200, então eu estou dizendo que o intercepto fica em torno de 400, eu tenho a estimativa lá de 431, né? Então 400 está bom, estou botando desvio padrão, 100 para cá, 100 para lá. O B deu menos 80, então é bom, ele pode ser para cima ou para baixo, então vamos botar em 0, vamos dar um desvio padrão largo, que a gente não sabe muito bem qual é o valor dele. E o S, vamos supor que ele está completamente perdido, a gente sabe que é qualquer coisa entre 0 e 200 com distribuição uniforme. Então esses são as nossas priors. Vê que está fazendo, espero que vocês estejam fazendo paralelo com o que acontece lá, porque a partir de agora é que eu digo, quando eu falo que vem a caixa preta. Para usar essa função do JAGS Model, nós temos que definir o modelo, que é isso que nós acabamos de falar, só que nós vamos ter que dizer para o computador. Então, o Rail Model 1 é o modelo. Então, é model, aqui está tudo entre aspas, então é tudo literal, depois ele vai ler para a gente. Isso aqui, claro, é um comentário, é só para entender. Então, Likelihood Model é esse daqui, é da onde nós vamos tirar as likelihoods, lembra, de norm. Nós fizemos isso da vez passada. O M é A mais BX, e as priors, cada um também com a sua normal, sendo que a última é uniforme, cada um com a sua distribuição. Então, isso aqui é o primeiro passo que vocês precisam fazer, é avisar para o computador qual é o modelo que vocês vão trabalhar. Vamos fazer isso aqui. Isso aqui é uma variável de texto para o R, é tudo texto, mas está aqui. Então, a nossa variávelzinha do nosso modelo. Está aqui eles, se nós quisermos ver, Rail Model 1. Está aqui, bagunçado, mas é o nosso texto. Aí eu vou chamar a função JAGS Model, que vai fazer a primeira parte pesada. Eu quero que faça text connection, eu quero que pegue o que está naquele modelo, por isso esse Rail Model 1, então essa é a primeira informação importante, o modelo você passa. Na segunda você vai dizer os dados, então os dados Y Rail Trail volume, agora eu estou dizendo quem é quem, né? Então eu vou lá na base de dados, Rail Trail dollar volume, e X Rail Trail dollar weekday, então eu estou dizendo quais são as duas variáveis que tem no modelo, Y e X, são essas duas. Esse init, vocês podem usar esse padrão ou default, aqui é mais para ajudar no processamento, é uma coisa mais técnica, eu não vou entrar. Então vamos lá. Se quiser antes dar uma olhada na função, está aqui toda a função, está aqui toda explicadinha. Então, podem ver. Init aqui é uma especificação opcional para valores iniciais, e aí você pode entrar na discussão. O help sempre ajuda muito. Então vamos lá, vamos estimar o modelo, tomara que dê certo, não apronte nada. Eu testei antes. Demora um pouquinho, essas coisas são pesadas, lembrem de tudo que nós fizemos ali da vez passada. Não, mas aqui não está demorando não, aqui desculpem, a culpa foi minha. A culpa foi minha que não selecionei a área inteira. Ele estava esperando o comando. Então agora vamos, quer dizer que nem demorou tanto. Tem uma barrinha aqui, porque quando o modelo é maior, às vezes demora um pouquinho. Por isso que tem essa barrinha até chegar em 100%. Está tudo feito. E agora nós vamos usar o Coda Samples, vamos dar uma olhada nessa função, para puxar aquela posterior, usando agora sim o MCMC, que é o Monte Carlo Markov Chain.
que é um pouco aquele negócio que nós fizemos de sortear as linhas para olhar a distribuição consistente com a nossa posterior. É aquela mesma ideia, só que aqui de um jeito mais sofisticado, usando essas Markov Chains, etc. Então esse aqui é o mais importante. Você precisa dizer onde está o modelo. Agora entra o RailJax 1, que é o modelo estimado. O nome das variáveis, A, B, C e S, e o número de iterações. O número de iterações que ele vai fazer, que é o tamanho. Então vamos lá. Esse aqui já demorou mais um pouquinho, esse aqui já demorou mais um pouquinho. Às vezes é comum você fazer mais iterações e matar as primeiras para não dar problema de valor inicial, essas coisas. Mas não vou entrar nessa tecnicalidade. Vamos dar uma olhada aqui no que nós fizemos. Nós fizemos isso aqui. Nós temos agora aquela mesma distribuição da umidade que eu tinha no MDPred, eu tenho agora para os parâmetros. Então você vê que no A deu 428,47, chegou bem perto, né? Chegou bem perto. Ele tem vários tipos de erro padrão. O desvio padrão 23,052, para o B menos 77, também chegou perto, para o S menos 124,25, com umas priors bem chutadas que nós demos, né? E aqui da distribuição faz os percentis. Ele bota de 2, 25, 50, 75, 27,5. Então, se você quiser fazer, por exemplo, com 5%, com 95% de probabilidade de chance, o A está entre 383 e 474, que é o número de pessoas passeando num dia que não é o weekday. A diferença entre os dois está entre menos 133 e 23, também com 5%, e assim por diante. Essa é a leitura que vai fazendo. Agora, tem um problema aqui, porque esse RailSim, que é o nosso resultado, é uma lista. E lista é um negócio chato de trabalhar. Então, uma coisa interessante é puxar, transformando em data frame. Você puxa uma lista, deixa eu só botar aqui, só para vocês verem uma lista. RailSim 1. Então, está aqui o jeitão de uma lista. Ele não é muito amigável, porque ele vai mostrar... ficou muito grande, né? Tem muita informação, aí vamos lá. Então, dentro da lista tem essas informações que é o que nós queremos, que são aqueles valores de A, B e C de acordo com a distribuição posterior. Então, está aqui ele. Mas ele está dentro da lista. E repare, esse 1 aqui é como identificá-lo dentro da lista. É como identificá-lo dentro da lista. Então, se eu fizer isso, se eu pegar esse 1, quer dizer, né, barra, colchete, e o 1 dentro, eu vou puxar o primeiro elemento da lista, que é o que eu quero, e vou transformar num data frame. Então agora está direitinho. O que eu tenho agora é um data frame que nós estamos acostumados a utilizar. Então, aqui, olha, direitinho o data frame, a gente pode fazer um monte de coisa. Nós vamos pedir, por exemplo, para fazer o plot dele. De novo, as coisas ficam às vezes pesadas, porque são muito demoradas. Aqui tem a densidade, isso aqui é para olhar o processo de convergência. Então, para o que nosso interesse é mais isso, dá para ver as densidades de A, B e de S, onde está mais ou menos cada um, quer dizer, o A aqui perto do 430, que foi onde nós achávamos que ele tinha que estar. O B está aqui perto também do menos 80, nós sabemos que é o valor rodado pela amostra, e aqui está a densidade. Eu posso fazer inferência, eu posso fazer inferência se eu quiser. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é o weekday mean, que nada mais é do que A mais B, né? Nós já sabemos isso. O do não weekday é o A, a diferença é o B, então se eu quiser a média do weekday é A mais B. Então, criei essa variável, que é aqui no RailChains 1 agora eu tenho o weekday mean, então A é o não weekday mean, B é a diferença, isso aqui é só somar um com o outro, mas é bom botar para fazer nossas brincadeiras. Então agora eu vou colocar a densidade do weekday que eu não tinha feito, porque ele não veio. Está aqui ela, mais ou menos como tinha que ser. Se eu quiser fazer o desvio padrão para o weekday, quantas pessoas têm o weekday, está aqui, desculpa, o intervalo de confiança, eu tenho aqui, é só pegar os percentis dentro da distribuição. Então, com 95% de chance, né,
está entre 318 e 381 no Weekday. Você quer saber qual é a probabilidade de no Weekday ter mais de 350 pessoas? É aquela mesma coisa. Pega aqui dentro quantos são mais de 350 e divide pelo número de observações, no caso aqui, 10 mil. E aí você tem essa são Rail Chains. Weekday Mean, então é quantas pessoas vão ter aí, maior que, sei lá, maior que 400, a probabilidade de vir 400 pessoas, dividido, eu vou botar o 10 mil direto, porque é o que está lá. Então é bem baixo, 0,0014. E assim por diante. A gente pode fazer todas essas probabilidades. Eu dividir certinho, dividir. Qual a probabilidade de ser maior que 300? Deixa eu ver se esse negócio está certo. Assim, então dá bem certo. Você vê que 399, meu susto ali, 300 é 99%. É bem razoável. Está aqui a distribuição, né? Maior que 300. 300 está aqui. É bem alta. 400 está aqui no finzinho já. Então é isso mesmo. Se eu quiser 350. Bom, e assim por diante, naquele mesmo estilo que nós fizemos lá no exemplo do lago. É a mesma do lago não, do churrasco, aqui em Brasília. É a mesma lógica, é o mesmo tipo de exercício, porque afinal você tem a distribuição inteira, você não tem só um valor que você estimou ou uma distribuição teórica, você tem a distribuição que você calculou, está aqui ela. Bom, claro que a gente pode sofisticar o modelo botando mais variáveis, claro que aí vai crescendo e vai ficando mais pesado, é um pouco a lógica, é por isso que é muito pesado em computação, é por isso que eu tive que chamar o Diegues para ajudar a UR a fazer as contas. Então a próxima variável que eu vou botar é a temperatura máxima do dia em Fahrenheit, que é o que eles usam lá, e então agora a relação continua linear, é tudo muito parecido com o anterior, só que agora eu tenho que ter uma prior para o C também. C agora é a inclinação, né? Vai ser uma inclinação porque é contínua, e eu estou supondo normal com 20, com desvio padrão de 20. O que eu faço agora? Vamos fazer o gráficozinho para entender o que está acontecendo. Vamos fazer só o gráficozinho. Então está aqui. Eu fiz uma regressão para cada um, dá para fazer isso Claro que na regressão, quando a gente fizer mesmo, elas vão ficar paralelas, né? Mas aqui eu estou só como se eu estivesse fazendo regressões separadas, uma para cada um. Se eu quiser fazer a regressão, como a regressão propriamente dita, está aqui ela. Então, o intercepto 42. O intercepto 42, Weekday True menos 51, então é como se fosse duas paralelas, com a diferença dada por esse Weekday True, e a inclinação 5.34. Então, é essa a leitura que a gente tem que fazer. Fica meio absurdo, né? Porque eu diria, se high tempo for 0, mas aí vai dar negativo, não faz muito sentido. Mas isso aqui é a regressão normal. Só dar uma olhada no que está acontecendo. É como se eu estivesse fazendo duas retas, mas aqui paralela, porque foi o que eu condicionei, né? Se eu tivesse posto iteração, aí tinha ficado ainda mais interessante. Mas aqui vamos manter simples. Bom, passar o modelo, agora é o modelo 2. Mesma coisa da outra vez, só que agora tem mais parâmetros. Mesma coisa. Passei o modelo. De novo, eu vou chamar o Diegues Model, que é quem faz a simulação, mas reparem que agora eu tenho que dar as três variáveis, onde está cada uma das três variáveis. Então vamos lá. Fiz aqui a regressão bem rapidinho de novo, embora a barrinha esteja aí. Agora vamos fazer as simulações com Coda Samples, que faz a simulação, que seria o equivalente àquela que eu fiz de sortear as linhas para puxar, só que bem mais sofisticado. De novo, eu estou puxando 10 mil. Aqui demorou mais um pouquinho, mas saiu. Posso também pedir aquele quantile de cada um, que vai dar esses percentis, 2,5, 25, 50, 75. Lembre que eu tenho a distribuição na minha mão. Vamos puxar o data frame, mesma coisa, vamos puxar o data frame, que é mais fácil de trabalhar. Olhar aqui para ele. Está aqui o data frame. Os parâmetros todos, que é A, B,
C, A é a média da variável de referente, só que agora condicionada às outras. B é a diferença. C é a inclinação. S é o desvio, o desvio padrão lá da distribuição do I. Posso chamar de novo o resumão. Como eu já tinha. Assim, se eu quiser ver as informações aqui nesse summary, mas agora do data frame, faço o plot. E aí eu vou ver aquele problema do espaço ficar muito pequeno. Se não der certo, vocês fazem aí na casa de vocês, mas eu acho que agora vai dar certo. Não deu. Quando dá esse problema, às vezes eu não antecipei que ia dar esse problema. Às vezes fica ruim mesmo de resolver. Deixa eu ver se der mais espaço. E agora tem mais um. Opa. Não. Pronto. Deu ruim, mas você vê que não dá para ver nada, né? Você vê que não dá para ver nada porque tem 4. Tem 4 aqui. Deixa eu ver se eu puxar. Telinha pequena. Mas deixa eu ver se assim vai. Dá trabalho fazer esses plots. Você vê que o computador tá. Opa, agora deu sem mensagem de erro. Aqui todas as densidades, está aqui o traço de C, que tem a ver de novo com o sorteio lá e como é que funciona a convergência. Deixa eu diminuir, porque, afinal de contas, opa, o que é que eu fiz agora? Eu não estou mais achando meu espaço. Calma, deixa eu achar. Bom, vocês me desculpem, mas acabou dando problema aqui na tela, eu parei para vocês não ficarem vendo eu perder tempo aqui tentando consertar. Mas voltamos onde estávamos. Então vocês viram o plot, eu não vou voltar para não dar aquele problema. Então nós temos aqui né, para cada uma das variáveis, a média, a 38,36, mediana, média mediana para cada uma das variáveis, e de novo a gente pode fazer qualquer tipo de inferência a respeito de qualquer um desses parâmetros conforme queiramos. Então, se você quiser saber, por exemplo, a probabilidade de do C ser maior que zero, tipo de coisa que se faz muito, sum rail change, C é a inclinação, né? $C maior que zero, dividido por 10, 1, 2, 3, 10.000. Então é 1, ele é maior que zero. Se vocês fazem teste de hipótese, ia dar bem significativo, como de fato deu quando eu fiz o teste de hipótese. Espero que tenha dado mesmo, porque eu apaguei tudo. Mas ó, lá em cima, né, o parâmetro bem significativo mesmo. Então, esse é o tipo de exercício que a gente pode fazer. Por fim, aqui, eu vou plotar o modelo, vou fazer o plot do modelo, mas agora usando as regressões que nós estimamos, que é com a média de cada parâmetro, então a média do A, o slope usando a inclinação, o intercepto é a média do A, para não weekday, e a média de A mais B para o weekday, e a inclinação é o C, né? Então, só fazer aqui o gráfico, bonitinho, paralelo, porque da regressão sai paralelo. Se eu tivesse feito lá na outra, também dá regressão com os valores estimados paralelo, e aqui dá, quando não é o weekday, fica acima, né? Quer dizer que para cada temperatura, o volume de pessoas é sempre maior no weekday, segundo as regressões que nós estimamos. Então aqui vocês perceberam que dá para fazer regressão usando essa abordagem bayesiana, e você tira informações interessantes sobre parâmetro. Você passa a ter a distribuição do parâmetro, que te permite, por exemplo, só para botar no contexto do curso, eu gostaria, quando a gente discutiu o Salam-Martin, eu queria saber desse parâmetro ser maior que zero. Agora eu posso fazer dele ser maior que 3, dele ser o que eu quiser, eu posso fazer exatamente o que eu quiser, as probabilidades, né? Eu posso saber as probabilidades a partir dessas distribuições. Então ele é interessante para esse tipo de análise que nós queremos fazer, que vai acontecer no próximo vídeo. Aqui é um outro exemplo, esse aqui está no RPubs, que é um
um blog muito usado, tem muita coisa de R lá, vale a pena dar uma olhada. Com a base, deixa eu apagar tudo aqui, porque essas coisas são muito pesadas. Com a base de dados MT-Cars, que é uma base que também está no R. Essa aqui está no R. Que dá dados de carros. Então, dá milha por galão, dá um monte de coisa aqui, peso, um monte de coisa aí de quem gosta de carro. Ela tem o help dela. MT Cars. Então, para aqui, Motor Trend Car Road Tests. Então, se você quiser olhar aqui, ó. Então, a milhas por galão, número de cilindros, displacement, como é que é? Cavalos, né? Quantos cavalos, o tamanho, peso e todas essas informações para quem gosta de carro. Eu não sou muito fã dessas coisas não, mas tá tudo aí, Então, vamos trabalhar com essas duas variáveis, que é a milha por galão, que é consumo de gasolina, e peso. Fizer aqui um plotzinho tranquilo, rapidinho, dá para ver que dá uma relação meio esperada, né? Quer dizer, quanto mais pesado o carro, menor, mais ele come combustível. Posso fazer o resumo, se eu não fizer o summary, né? Se eu não fizer a regressão é mais difícil. Fazendo aqui, isso não, pronto. Fazendo aqui, eu tenho, então, os parâmetros estimados, é menos 5,34, intercept 37,2801. Isso é uma regressão tradicional. Se eu quiser fazer isso mesma regressão usando métodos bayesianos, nós já sabemos como é que funciona. Nós temos que fazer o modelozinho, tem que especificar o YI, que é o gerador de dados. Depois nós temos que especificar as priors sobre os coeficientes. É o que nós fizemos aqui também. Só que aqui ele não botou tanto, tem que ter o for também aqui. Mas ele botou... Está aqui o for bem definido. Então, está todo direitinho o modelo. Deixa eu ver se é a mesma estrutura, esse é o mesmo pacote que nós estamos usando, né? Aqui ele quebrou dois fors, em vez de fazer só um. Mas está aqui o modelinho, se apresenta de mais de um jeito. Eu acho mais tranquilo aquele primeiro. Fizemos. Set seed é quando a gente faz coisa aleatória. Às vezes a gente gosta de fazer isso, que é para garantir que os números vão ser sempre os mesmos. Quer dizer, se vocês fizerem esse exercício de novo, vai dar os mesmos números. Todos esses softwares têm isso. E estamos criando esse DataJags, que basicamente tem aquelas listas lá. Aqui, em vez de fazer dentro do chamado, ele faz do exemplo. Bota aqui, isso aqui eu peguei da internet, só para ver as variações que podem encontrar por aí. Lá, quando eu chamava dentro do Jags Model, eu fazia a lista, tá vendo? A list, para dizer que é uma lista. Aqui ele já vai montar a lista dele antes, tanto faz, os dois jeitos vão funcionar. Calma, eu já fiz o modelo já. Então, set seed, e vai botar os dados, mas é a mesma coisa. Onde estão os dados? Então, vamos lá. Vamos lá, tudo direitinho. Ele precisa desse N, que é o número de linhas, porque ele fez esses fors com a N, né? Então ele precisa. Bom, quais são os parâmetros? É o B e o SIG. E aquela inicialização, ele fez uma funçãozinha para ele. Então, vamos lá. Aqui nós vamos chamar o Jags Model, o Jags Model, que é a função que faz propriamente a regressão. Só que agora ele vai dar umas modificações. Então vamos dar uma olhadinha que vale a pena. Chamar o modelo é a primeira parte. Text Connection, chame o modelo. Dado, em vez de fazer a lista daqui, ele já tinha feito antes. Não apronta comigo de novo, não, você já aprontou hoje. A inicialização, ele está usando aquela função, e chains é o número de cadeias que ele vai fazer. Você pode fazer mais ou menos, lá a gente fez só uma, aqui ele faz mais. Calma, deixa eu ver, deixa eu fazer o mod 1. O que é burn-ins? É para tirar uma parte, como eu falei, que alguns fazem às vezes, porque nessas simulações você pode ter alguma influência aí da inicialização, então você tira uma parte. Então, você faz isso.
deu a limpada, e agora faz o Coda Sample com 5.000 iterações. Agora a ideia é, deixa eu dar uma olhada aqui, porque agora você vê que a lista é de 3. Em vez de ter aquela lista de 1 que fez no outro, né? E cada uma tem tamanho 3, exatamente porque nós fizemos as cadeias. Vamos empilhar as listas, então esse do call ele empilha. Cadê o mod 1C sim? Então o que ele fez foi, ele tinha feito todas aquelas listas, ele empilhou, são 3 de 5.000, né? Então ele botou empilhado, porque você fica com uma amostra maior, fazendo sorteios, porque é o padrão do sorteio lá, o Markov Chain tem que começar de algum lugar, esse começo importa. Por isso queimar, por isso fazer desculpa, a primeira parte é para aproximação, mas por isso tem que tirar, por isso que faz tira esse começo às vezes para facilitar, para não dar problema do ponto de partida. E aí empilhou as 3. Bom, se der problema, eu não vou insistir de novo. Deu problema, eu vou tentar. Só não vou botar até o teto para não dar o problema que deu. Quase que eu boto. Deixa eu ver se vai agora. Pronto. Então você está vendo agora, ele está coloridozinho porque ele botou as 3. Então é como se ele tivesse feito 3 vezes aquele exercício e depois empilhado. Isso para dar mais segurança ao que está acontecendo. Porque você está simulando coisa. Você pode ver o resultado e comparar. Então aqui você tem as médias, 37,26 menos 5. Aí eu posso ver agora aqui o modelo. Pode a regressão normal, né? Você vê que bateu perto. Você vê que bateu bem perto. 5,338, 37, 5,36, 37, 5,34, né? Menos 5,34 e aqui também menos 5,33. De novo, vocês perceberam, os valores estimados não dão, estão dando muito parecido. O que tem de diferença é o output que você tem e a interpretação que você vai dar para o que está acontecendo. O que é particularmente relevante para a gente é ter essas distribuiçõezinhas, que eu não tenho na regressão normal e que é importante quando eu quero pensar naquela ideia de se uma variável deve ou não estar no modelo. É claro, aqui nós fazemos uma regressão e vemos, o que nós vamos ter que fazer agora é um monte de regressão e daí tentar tirar a informação. Isso vai acontecer no próximo vídeo, também com essa pegada de caixa preta. Mais uma vez, me desculpo com vocês, mas é porque não dá para ir muito além, tanto por limitação do conteúdo de tempo do curso, quanto do próprio professor. Mas a ideia é vocês pegarem um pouco o que está acontecendo e aqueles que quiserem investir nisso, talvez seja um caminho interessante para rever alguns resultados importantes em economia, em crescimento econômico, macroeconomia, essas coisas todas, ao considerar essas incertezas e ao ter essas distribuições em vez só do ponto a partir de uma distribuição teórica que você estabeleceu antes, que é o que a gente faz na regressão tradicional. Paro por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar de seleção de modelos. Obrigado pela atenção de vocês.